TV, Canal Universitário do Rio de Janeiro, Canal 16, NET Rio. Homem de até 29 anos que trabalha ou estuda e tem grau de claridade elevado. Esse é o perfil do usuário padrão de entorpecentes. De acordo com pesquisa realizada por uma empresa de consultoria, metade dos frequentadores da noite carioca consome ou já consumiu drogas ilícitas. Episódios envolvendo usuários eventuais de drogas são recorrentes na mídia, mas casos recentes, como o do ator Fábio Assunção e da cantora Amy Winehouse, mostram que o prazer pode virar descontrole. O contraponto de hoje fala sobre o limite entre o uso esporádico de drogas e a dependência. E veja também. A gente pode usar e não perde o controle do uso, mas tem gente que perde. No caso eu perdi, eu não fui considerado dependente, mas eu perdi o controle do uso de cocaína. O consumo de drogas ilícitas movimenta um mercado de 32 bilhões de dólares no Brasil. Política de redução de danos, uma possibilidade para o usuário que não está pronto para largar o vício. Não saia daí, o contraponto já está no ar. Cerca de 40% dos usuários consomem drogas com o conhecimento da família. Mas embora o acesso às informações hoje seja maior, ainda existe muito preconceito e desconhecimento sobre o uso de substâncias ilícitas e suas consequências. Quando eu tinha 15 anos, rolou uma festa, essas festas de churrasco, bebida, e um amigo meu levou maconha e as pessoas eventualmente fumaram. Assim como este rapaz, que não quis se identificar, a maioria dos usuários experimentou drogas pela primeira vez quando tinha entre 13 e 17 anos, e em quase 100% dos casos, essa droga era maconha. Foi o que revelou a pesquisa da Retrato Consultoria para o jornal O Globo, que traçou o perfil do consumidor de substâncias ilícitas no Rio de Janeiro. A pesquisa também mostrou que 35% dos frequentadores da noite carioca consomem drogas. Mas quando o uso de drogas pode ser encarado como uma doença? No caso, por exemplo, da dependência, você fala de dependência quando a pessoa usa uma substância, tem prejuízos por esse uso dessa substância e não consegue controlar esse uso, não consegue diminuir ou interromper esse uso. Então essa é a forma de distinguir o uso da dependência. Este homem fumou maconha durante 37 anos. Segundo ele, a droga foi a porta de entrada para o uso de substâncias mais pesadas, como a cocaína, que ele usou diariamente durante 10 anos. Hoje, depois de passar por uma clínica de reabilitação, ele diz que está curado. Tem preconceito, cara. O drogado não encara como doença, não encara como sem vergonha. Vagabundo, que não faz nada, só fica se drogando o dia inteiro, dá dinheiro pro tráfico, financia a violência. O ex-usuário gastava em média R$200 por dia para sustentar a dependência da cocaína. Qualquer morro você vai, é tranquilo, você vai, entra, sai, compra. E ficou muito fácil, eu comecei a usar e perdi o controle. Eu não me via mais, né? Eu não dormia, não comia. Ficava 5 dias acordado. Aí quando eu dormia, pagava logo uns 2 dias, 3. Já este estudante nunca experimentou cocaína. Usuário de maconha, ele considera o crack uma droga perigosa, capaz de viciar rapidamente. Heroína, qualquer um de crack, são coisas muito perigosas. Eu acho que são coisas feitas para você ficar viciado mesmo. São coisas muito pesadas que, por exemplo, eu nunca tive vontade de usar. O estudante confirma as estatísticas. Mais de 70% dos usuários elegem a maconha como uma droga leve. Mas especialistas alertam, a erva também pode causar sérios danos à saúde. Prejuízo da atenção, da memória, uma perda no interesse, na vontade de fazer as coisas. E apesar disso não consegue interromper o uso da maconha. Para falar sobre o perfil do usuário de drogas, vamos conversar com o psiquiatra Paulo André Issa e com Elizabeth Platnik, assistente social do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da UERJ, o NEPAD. Dr. Paulo, é possível para um usuário ter controle sobre as drogas? O que caracteriza a condição de dependência química? Não é possível para nenhum usuário ter um controle devido ao limite de uso ser um limite virtual entre a condição de usuário, de abusador, quem faz um abuso do uso da substância, ou um dependente químico. Não tem como a gente estabelecer ou estipular qual é o limite de cada um. Por isso, o perfil, né, para a gente considerar a pessoa um dependente químico vai influenciar a quantidade, a frequência do uso que aquela pessoa faz
e se ela tem um prejuízo e sofrimento claro na vida dela a partir do uso daquela substância. Elizabeth, a partir de que momento o uso de drogas pode afetar a estrutura familiar? É melhor que a família saiba? Bom, isso é relativo, né? Nas instituições, no NEPAD, onde eu trabalho, a gente atende dependentes de drogas e não os usuários ocasionais ou recreativos. Na verdade, a gente atende as pessoas que procuram por demanda espontânea porque estão com algum problema com relação à parada do uso. Naquelas situações de dependência, é muito importante o apoio familiar, né? A relação familiar está afetada realmente, os conflitos são muito grandes e o que em geral se vê na clínica é que já há um relacionamento conflitivo anterior, muitas vezes negado pelos próprios membros da família, assim, como se tudo estivesse bem, né? E de repente eclode o problema da dependência. Então o apoio familiar para o dependente é muito importante e é muito importante o apoio para a família também, o apoio até profissional para o familiar. E a senhora acha que o usuário eventual de drogas é tão estigmatizado quanto o dependente químico? Eu acho que não. Eu acho que hoje em dia há um olhar sobre a questão da droga como havia sobre as bruxas no Renascimento, né? Então, tudo que está ligado à droga é visto de uma maneira estigmatizada mesmo. Mas eu acho que mesmo assim, o dependente é quem sofre mais esse olhar pejorativo, né? Só que as pessoas, no senso comum, se confundem muito o usuário com a dependência. Qualquer pessoa que alguma vez usou, ou usa esporadicamente, ou usa recreativamente, para o senso comum, e muitas vezes para profissionais também, é visto como dependente, como alguém que não vai ter volta, ou que é assim, prejudicial à própria sociedade. Né? Certo. Dr. Paulo, existem alternativas ao tratamento de dependência que não a internação em clínicas? Existem. A internação já seria a condição final, mas a maioria dos casos acaba realmente finalizando em uma internação. O acompanhamento ambulatorial no consultório é possível através também de hospital dia e de frequentando grupos, né, de autoajuda, o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. É possível sim o tratamento sem a internação, mas grande parte dos casos acaba sendo inevitável o processo de internação ou numa clínica ou uma internação hospitalar, dependendo da gravidade clínica do caso. Muito obrigado, Dr. Paulo. Obrigado, Elizabeth. A seguir, a indústria do comércio ilegal de drogas.